Bom dia, gravando, senhor presidente. Bom dia, Jailson, obrigado. Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 17 de dezembro de 2024, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Estou verificando qual é o sistema de parte, pedir para o Dr. Sérgio confirmar a presença. Todos os juízes confirmam a presença, vou iniciar a sessão do sistema de parte. Temos 2 processos no dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com o processo de aço comercial de ferro e aço limitado, recurso de minha relatoria. Houve uma petição de adiamento de sustentação oral. No entanto, no dia de hoje, eu não vou apreciar o mérito. Então, doutor Luiz concorda em realizar o julgamento do dia de hoje? Sim, doutor. Ok, obrigado. Muito bem, é um recurso ordinário, a acusação fiscal, receber mercadorias tributadas por compras desacompanhar a documentação fiscal, uma vez que as notas fiscais de números tais e quais, emitida pela Centurion Aço Comércio de Produtos Siderúrgicos Limitada e Centurion Aço Comércio de Produtos Siderúrgicos Limitada foram desclassificadas e consideradas inábeis, com fundamento no artigo 184, inciso 1 e 10 do regulamento. A adição primeira instância julgou procedente o AIM, inconformidade da decisão primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando as seguintes alegações: erro de fato inexcusáveis contidos nos motivos do lançamento, direito ao crédito das operações de compra da Centurion por cumprimento dos requisitos legais, e, por fim, requer o cancelamento integral da auto-infração. A doutora Implementação Fiscal manifestou-se pelo não provimento recurso ordinário. Doutor Luiz, você vai fazer a sustentação oral, já adiantando que o mérito não vai ser apreciado no dia de hoje. Sim, faz coisa rápida, doutor, talvez só para constar mesmo. Ok. Então, esclarecendo, senhor presidente e demais juízes e colegas, o caso em si parece um caso comum das glosas de crédito por fornecedor inidôneo, porém, nesse caso específico, e por isso também da insistência aí da DEASO no recurso, é um pouco sui generis pelas condições que se apresentam, tá? A empresa Centurion, fornecedora de bobinas de aço, a DEASO é uma empresa que compra, revende e industrializa essas bobinas de aço, então aço é um produto commodity do mercado, então a cada dia um preço. Teve por fornecedora a Centurion. A Centurion teve, num determinado momento, a declaração de ineficácia, mas através de uma ação judicial, com liminar vigente à época das operações com a DEASO, a decisão judicial suspendia a inaptidão e restabeleceu a inscrição estadual que é objeto aqui do questionamento. O processo vem acompanhado das provas, né? As notas fiscais foram emitidas, a questão do pagamento é uma questão bem objetiva. Tanto a fiscalização como a decisão não aceitaram os pagamentos, sob a alegação que foram feitos para pessoas diversas. Na verdade, as notas fiscais foram emitidas, os pagamentos eram parcelados, e a Centurion cedeu esses créditos para terceiros, né? A maioria deles FDICs, a gente apresenta nos autos a comprovação de existência e registro dessas empresas, e a DEASO fez os pagamentos para esses FDICs das duplicatas levantadas, né? Eram pagamentos parcelados. As notas fiscais são notas, de fato, 3 notas, 2 notas, 4 notas por dia, nessas 3 ou 4 operações que existiram, mas elas se davam na quantidade de notas pelo cessão do crédito que a própria Centurion fazia. Então,
no mesmo dia temos 3 notas com 3 credores diferentes em cada nota. Acho que era a política deles comercial de obtenção de crédito, né? Mas os pagamentos foram feitos, há provas nos autos, as duplicatas estão regulares como beneficiários FDICs e como sacadora avalista a própria Centurion, né? Então as operações de fato ocorreram. Do ponto de vista jurídico, havia essa liminar nesse período, suspendendo a ineficácia. Então, ainda que se juntasse o Sintegra, não foi juntado o Sintegra, não foi pesquisado à época, estaria ativo. Também não é uma questão tão relevante hoje em dia na jurisprudência, existir ou não o Sintegra, mas o fato é que Houve alguma falha? em 21 e as... Oh, desculpa, doutor. Cortou? Doutor Luiz, no Pois não. final houve uma falha aqui, cortou um pouco a sua sustentação oral? O senhor pode me lembrar de onde... Acho que foi, Então, foi alguns segundos atrás. tá. Não, então, só retomando. Havia uma liminar, então, no período de 2020 e 2021, que dava sustento, que mantinha ativa a inscrição estadual da empresa Centurion. A propósito, fazendo uma pesquisa recente, e foi juntado isso no recurso ordinário, a inscrição estadual objeto aí da declaração de inidoneidade continua ativa, está ativa, né? A Centurion continua operando no mercado, é fornecedor não só da DEAS, como diversas empresas. Os pagamentos existiram, que era isso que eu estava dizendo. O transporte também existiu, embora no recurso ordinário também há uma relação precisa entre folha de juntada do conhecimento de transporte com relação com a indicação da nota fiscal, e as operações existiram. Há uma discussão no processo que as mercadorias não transitaram pelo estabelecimento, mas todas as notas fiscais contêm o CFLP 5106, que permite a circulação de mercadoria, a venda de mercadoria que não circula exatamente pelo estabelecimento, até por conta de poder vir de depósito fechado, poder vir de armazém geral, etc. Então, a inscrição na nota fiscal pelo não transitar pelo estabelecimento é usual, é legal, não é a operação irregular. Então, só para reforçar, a operação existiu, juridicamente há uma liminar no Tribunal de Justiça de São Paulo que dá sustentação ou dá eficácia a essa inscrição estadual no período das operações. O transporte existiu, os conhecimentos estão juntados. A relação comercial é razoável, a gente junta no recurso também outras compras de outros fornecedores com preços similares, então não foi uma vantagem excessiva, né? Uma compra de crédito, entre aspas, né? A Centurion vende num preço similar à ArcelorMittal, então são empresas que operam no mercado, é uma commodity, então é razoável. E por fim, senhores julgadores e senhor presidente, a DEASO é uma empresa regional, não é uma empresa multinacional, não é uma empresa que opera estado de São Paulo todo, é uma empresa regional da região de Fernandópolis, São José do Rio Preto, fornece pequenos clientes na região, né? Então ela fornece algumas construtoras, fornece serralheiros, então também não faria sentido ficar construindo o crédito para a operação, né? A concorrência regional não é grande para esse efeito, né? Para se ter um preço menor, lógico que todo mundo busca o menor custo, mas não tem esse viés. A gente só com relação às preliminares, o auto de infração está focado na declaração de inidoneidade da Centurion, né? É isso que consta do motivo. O motivo da declaração de inidoneidade não é de não existência de estabelecimento, é apenas de não apresentação de documentação societária que gerou uma hipótese de embaraço à fiscalização, e por isso foi considerada inidônea, mas não porque o estabelecimento não existia, como faz crer o fiscal. Na manifestação fiscal, após a nossa impugnação, ele muda o objeto. Ele diz,
não é isso. A operação também não foi comprovada, mas não foi isso o alegado no auto de infração, que as operações não tinham sido comprovadas. E a decisão de primeira instância, nesse ponto em específico, não entra no mérito, embora a nossa argumentação tenha sido que existia liminar, etc., a decisão fiscal diz que o fiscal cumpriu as normas legais e por isso não havia que analisar essa questão. Por fim, também na decisão, a sustentação de que na decisão de primeira instância, que a liminar existente no processo não obriga a fiscalização. Ora, era uma liminar contra o fisco, então era válida, era uma norma válida no sistema à época. Caberia eventualmente recursos à época, mas durante o período da operação, a liminar deu essa sustentação para a Centurion poder operar. E a DEASO, como a gente demonstra nos autos, entre os diversos fornecedores havia esse. Tá? Os créditos, os pagamentos existiram, a prova está nos autos, foram pagos a terceiros, sim, por cessão do crédito, devidamente registrado, e as duplicatas e os boletos constam esses dados. É isso. Obrigado, presidente, pela disponibilidade, senhores jogadores e colegas. Agradeço, doutor Luiz. Vou passar meu voto. No tocante à alegação de erros de fato inexcusáveis contidos nos motivos do lançamento, passo a expor meu entendimento. A recorrente alega que o auditor fiscal atuante alterou os fatos que motivaram o lançamento e mudou o argumento da acusação, em face da não demonstração do pagamento e da origem. De fato, embora o contribuinte tenha sido notificado a prestar informações sobre operações, e no relato da infração haja descrição dos fatos, o auto de infração não apresenta originariamente as razões mais bem explicitadas da manifestação de folhas 197 a 201 e que foram utilizadas na decisão recorrida. O artigo 10 do CPC estabelece que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não tenha sido dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deve decidir de ofício. Assim, em respeito ao contraditório, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada para que seja concedida a oportunidade de autuado a se manifestar sobre as razões postas pelo auditor fiscal atuante, as folhas 197 a 201, e após seja proferida a nova decisão em primeira instância. Predisposto a nula decisão recorrida, devendo ser observado o quanto acima descrito. Então, basicamente, esse é meu voto, doutor Luiz. Então, eu entendi que, de fato, o auditor fiscal autuante apresentou razões novas em sua manifestação, e que deve ser dada a oportunidade à autuada a se manifestar sobre essas razões. Então, eu estou anulando essa primeira instância para que seja concedida a oportunidade de vocês se manifestarem e depois seja proferida a nova decisão. Só um esclarecimento, Sim. doutor. A anulação da decisão de primeira instância com devolução do prazo ou volta para o fiscal? Não volta para o fiscal, né? Seria assim. Isso vai depender da... O procedimento seria o seguinte: está sendo anulada a decisão primeira instância, né, deve voltar para a primeira instância, e aí deve ser concedida, o julgador deve conceder um prazo de 30 dias, né, para que vocês possam se manifestar sobre as razões postas na manifestação fiscal. Não, entendi. A minha pergunta é justamente para se haveria eventualmente revisão para poder contar o prazo da decadência novamente, mas entendi a colocação do Tá? senhor. Não vai ter Não é revisão, nesse não. sentido. Isso, não é tá nesse ok. sentido. Tá bom? Tá bom. O voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Doutor Sérgio? Agora foi, doutor Inácio? Sim, obrigado. Ok.
Ok, encerro a votação. O tempo vai ser meu voto. Doutor Luiz, eu vou fazer um despacho no processo, informando que o mérito não seria discutido no dia de hoje, e o doutor Luiz Tá? concordou em que a sustentação oral fosse realizada no dia de hoje. Tudo bem? Tudo bem. Ok, obrigado. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Só um momento que eu vou fazer um despacho aqui. Passar por processo de novelas do Brasil Limitada, em recurso ordinário, relator Dr. Carlos Henrique. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Tudo bem, doutor Carlos nos apresenta os autos? E aí, presidente, bom dia a todos novamente. Só um minutinho, presidente, por gentileza, presidente. Só um minutinho. Presidente, o auto compõe de uma infração, acreditou-se indevidamente no valor de semestre de tanto, referente decorrente de escrituração dos registros fiscais, documentos de entrada de mercadorias e aquisição de serviços que integram o FD. Escrituração fiscal digital de notas fiscais eletrônicas, com modelo 55, emitida supostamente por Colômbia Comércio de Sucata Limitada, CNPJ final 55, final de inscrição 00. Com endereço tal, Curitiba, Estado do Paraná, relativas à entrada de mercadorias, sucatas de alumínio, no estabelecimento do infrator que não atende às condições previstas no item 3, parágrafo 1º do artigo 59 do RICMS, por terem sido considerados inábeis nos termos do artigo 184, inciso 3 e 10 do RICMS, em razão de origem das mercadorias serem diferentes das declaradas nos documentos fiscais, Paraná. O Fisco do Paraná, em diligência realizada junto ao estabelecimento do emitente das notas fiscais, conclui que as operações supostamente destinadas a contribuinte paulista pela Colômbia Comércio Sucatas Limitadas não teriam ocorrido e que tais operações têm como finalidade a geração de créditos indevidos aos seus destinatários. A infração se comprova com a conjuntada de documentos da fiscalização do Estado do Paraná, comprovando que a empresa Colômbia Comércio Sucatas Limitada simulou a saída de mercadorias, sucatos e alumínios e não comprovou a efetividade das operações para Novelis do Brasil, pois nunca estabeleceu-se no endereço constante dos documentos fiscais e tampouco efetuou o recolhimento antecipado do ICMS, conforme determina a legislação em vigor do Estado do Paraná. Das cópias das DANFs, das notas fiscais, ampara as operações e registros fiscais dos documentos de entrada de mercadorias e aquisições de serviços FD, e quais notas fiscais estão registradas e escrituradas.
A empresa recorrente conformada apresentou defesa, folha 3973. A autoridade fiscal se manifestou rebatendo todas as afirmações da recorrente, requerendo a manutenção integral do auto de infração. A decisão de primeira instância julgou procedente o auto de infração. A recorrente conformada apresentou recurso ordinário para esse ingresso ao Tribunal de Impostos e Taxas, reprisando os argumentos apresentados na defesa. A apresentação fiscal apresentou suas contras-razões, prognando pelo não provimento do recurso ordinário. A Sexta Câmara de Julgadores desse egresso do Tribunal de Impostos e Taxas, folhas 5.798 a 5.792 a 5.798, deu provimento ao recurso ordinário interposto, folhas 221 a 229, entendendo que o auto de infração em exame continha vício, por falta de apresentação de prova, violando o artigo 19 da 13.457. Diante do provimento, a Fazenda Pública apresentou recurso especial, requerendo a nulidade da referida decisão proferida em primeira instância administrativa. A empresa recorrente apresentou suas contras-razões do recurso especial, pugnando pelo não provimento do recurso especial da Fazenda e posteriormente peticionou, requerendo, pugnando pela imediata distribuição do recurso especial fazendário à relatoria a um dos ilustríssimos juízes da Câmara Superior, tendo em vista o transcurso de mais de 5 anos do recebimento do mencionado recurso à presidência desse egresso tribunal. A Câmara Superior deu provimento ao recurso especial interposto, anulando a decisão referida em sede de recurso ordinário em razão da ocorrência de decisão extrapetita na medida em que extrapolou o quanto arguido pela empresa recorrente, determinando o recurso aos autos da instância anterior a fim que analisasse o cumprimento do requisito da boa-fé. Recebidos os autos, verbo concluso, esse é o relatório, presidente. Agradeço, doutor Carlos. Doutora Gabriele, fique à vontade de realizar a sustentação oral. Perfeito, muito obrigada. Primeiramente, bom dia. Como o doutor Carlos muito bem colocou, esse processo ele já teve uma andada, já foi na Câmara Superior, já voltou. A acusação é que se creditou indevidamente de ICMS. Só que vamos nos ater um pouco às peculiaridades desse caso. Geralmente, quando o fisco paulista ele imputa isso ao contribuinte, ele vai mediante um rol probatório robusto, o que não aconteceu no caso. Essa imputação, essa acusação, ela decorreu de unicamente uma declaração feita pelo fisco paranaense. E foi compreendido pela Sexta Câmara que é um rol probatório muito fraco em face de tudo que for apresentado nos autos. E aí a Sexta Câmara deu provimento, a Fazenda ficou resignada, o processo foi para a Câmara Superior e retornou agora para que fossem avaliados os requisitos de boa-fé, os quais foram devidamente comprovados. Então, pois bem, nós conseguimos demonstrar a efetividade das operações por um rol de documentos que irei enumerá-los agora. Nós juntamos a DANF, a CTRC, os comprovantes de pagamento de conta corrente para conta corrente, ou seja, nós efetuamos o pagamento diretamente na conta corrente da fornecedora. Os pagamentos foram feitos à época da operação, e aqui eu gostaria de frisar uma coisa. As operações elas foram em junho de 2012 e a declaração do fisco paranaense foi apenas em 2015. Então, nós temos um lapso temporal considerável entre a época das operações e o momento no qual o fisco paranaense constatou que, supostamente, a empresa Colômbia, a fornecedora, não estaria mais ali naquele local. Juntamos também, além disso, consulta à placa de veículo, indicando para cada uma das 6 notas fiscais apresentadas, fichas de pesagem, e essas fichas de pesagem demonstram a importância dela, porque além delas colocarem a exata data da entrada da mercadoria, elas demonstram a natureza, o peso e o tempo de permanência dos veículos transportadores. E isso indicando exatamente as 6 notas fiscais e a CTRC. Além disso, nós temos comprovante de recebimento da mercadoria por meio dos registros de entrada e a consulta tanto ao Sintegra quanto ao CNPJ, isso tudo na época das operações. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar também é que o valor dessa operação, ou seja, 385 mil aproximadamente, é algo ínfimo para o porte da Novelis, o que indica que nós não teríamos interesse nenhum em simular qualquer tipo de operação, bem como quando se imputa uma prática de simulação
para um contribuinte, nós estamos falando de um elemento subjetivo, nós estamos falando do dolo, o que requer uma prova incontestável, o que nós não temos nos autos, tendo em vista que nesses autos nós temos literalmente uma declaração do fisco paranaense, o que não é capaz de elidir todo o rol probatório que eu mencionei logo agora. Então, ou seja, nós conseguimos demonstrar a efetividade da operação por meio do cumprimento dos requisitos postos pelo TIT e pelo STJ para fins de comprovação da boa-fé, e é também descabido esse caráter retroativo dessa declaração, dessa prova carente do fisco paranaense. Outro ponto que eu gostaria de ressaltá-los é que essa glosa pretendida, ela só poderia ser feita mediante 2 pontos. Se tivéssemos uma declaração falsa ou uma adulteração. Primeiro, esses 2 pontos não foram imputados para a recorrente e muito menos foram comprovados pela Fazenda, tendo em vista que nós só temos uma lauda, nós temos uma declaração. Como uma declaração pelo fisco paranaense poderia elidir todo o rol probatório juntado pela recorrente, principalmente porque a fornecedora, à época das operações, em 2012, estava em situação regular. Então, nós temos aqui a imputação de práticas que exigem a comprovação do elemento subjetivo do dolo, o qual não foi comprovado. Nós temos um rol probatório que demonstra a boa-fé da recorrente, e a Fazenda ainda assim imputa que há uma ausência de provas. E eu acho que nesse momento deveríamos colocar um raciocínio inverso. Tendo em vista todo o rol probatório apresentado, que provas é que faltam serem apresentadas para que evidencie de fato a boa-fé e a efetividade dessas operações? E, para além disso, como é que poderíamos ter 2 pesos e 2 medidas? O fisco paulista, de fato, quando ele imputa esse creditamento indevido para o contribuinte, ele apresenta o relatório circunstanciado, ele apresenta provas robustas, ele, de fato, faz um trabalho minucioso, o que nós não temos nesse caso. Então, é importante que a gente faça essa diferença, tendo em vista todos os requisitos que foram observados e cumpridos pela recorrente. Por esse motivo, eu peço que se conheça do recurso e no mérito lhe dê provimento para que cancele o auto de infração em face da comprovação da boa-fé e a efetividade das operações. Com isso, eu encerro, me coloco à disposição para qualquer esclarecimento e lhe agradeço muito pela atenção. Agradeço a doutora Gabriele, doutor Carlos. Obrigado, doutora Gabriele. Vamos lá. A recorrente invoca a sua boa-fé para afastar acusações. No entanto, a súmula 509, proferida pela STJ, ao tratar de matéria, reconhece do direito ao aproveitamento do crédito do imposto ao comprador de boa-fé, desde que demonstre a veracidade das operações. Súmula 509. É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar o crédito CMS decorrente da nota fiscal posteriormente declarada idônea quando demonstrada a veracidade de compra e venda. Neste ponto, vale destacar que, à luz da referida súmula e de seus precedentes, a condição de comerciante de boa-fé está sujeita ao adimplemento cumulativo simultâneo de alguns requisitos, dentre eles: a. Demonstração da veracidade das operações de compra e venda, inclusive com apresentação das suas tratativas comerciais e da comprovação do transporte das mercadorias. E a comprovação de que o contribuinte, à época das operações, verificará a regularidade fiscal de seu parceiro comercial. E a existência de provas de pagamentos às empresas cujos documentos fiscais foram declarados inidôneos. Esse também é o entendimento que vem sendo trilhado por este egresso Tribunal de Impostos e Taxas. Da análise das provas carreadas para os autos pela recorrente, com o objetivo de comprovar a veracidade de operações, conclui-se essa que não se restou integralmente comprovadas, pois vejamos, a recorrente juntou pesquisa ao Sintegra, as folhas 106 e 107, que indica que a empresa estava em situação cadastral ativa, mas que por si só não implica o reconhecimento da eficácia do ato e da existência legal da pessoa inscrita nos termos do artigo 26 do RICMES. No tocante às provas de pagamento, item B, a recorrente carregou aos autos comprovantes de pagamento, folha 74 e 78, e fez contejo desses com notas fiscais, folha 64. Item 3, a recorrente trouxe para os autos notas fiscais, DANFs, reconhecimento de transporte e fichas de pesagem das mercadorias. No entanto, o transporte foi por conta da própria recorrente, mas o frete era de responsabilidade da destinatária. Portanto, não poderia
alegar desconhecimento da situação de irregularidade da empresa emitente, tendo em vista que, como relatado pelo Físico do Estado do Paraná, a empresa nunca existiu ao local indicado. Por conseguinte, o acervo probatório, ainda que a recorrente tenha apresentado a documentação, não é capaz de comprovar a sua veracidade em relação às operações que foram objeto do presente auto-infração, tendo em vista que, além do acima destacado, ela não apresentou provas das tratativas comerciais, como, por exemplo, mensagens trocadas, ordem de serviço, contratos, ou mesmo representante comercial ou contato da empresa fornecedora. As multas aplicadas estão previstas em legislação vigente eficaz, especificamente no artigo 85 da 6.374, não havendo de discutir acerca do seu montante, bem como da atualização do seu valor básico, que é objeto da súmula 3 desse egresso do Tribunal de Impostos e Taxas. É legítima, portanto, a incidência dos juros nos termos do artigo 96 da 6.374, de março de 89, mesmo porque as alegações de inconstitucionalidade dos juros aplicados por ferir o princípio constitucional não podem ser apreciadas na seara administrativa, pois não é o exercício do controle de constitucionalidade das leis. Essas questões decorrentes da legislação estadual e de eventual excesso devem ser discutidas no Poder Judiciário. No tocante à aplicação dos juros, conforme se liga a este egresso do Tribunal de Impostos e Taxas, também já se pacificou a matéria da súmula 10. Deste modo, deve os juros de mora incidência sobre o principal, como sobre a multa, ficar limitado à taxa Selic, com fundamento na súmula 10 em sua versão revisada. Portanto, disposto com esse do recurso ordinário para, no mérito dar-lhe parcial provimento, para limitar os juros de mora incidente sobre o principal e a multa referida à taxa Selic, com fundamento na súmula 10, em sua versão revisada 9622, mantendo os demais a decisão proferida em primeira instância que julgou procedente o auto de infração. Assim como eu voto, presidente. Agradeço, doutor Carlos. Pedir apenas para fazer o registro do voto. O voto está registrado. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Só um momento que o meu sistema caiu agora, um momento só. Encerrada a votação, recurso ordinário de Novelis do Brasil Limitada foi conhecido e parcialmente provido no termo do voto do Dr. Carlos. Agradeço a presença da doutora Gabriele e um bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigado pela presença. Muito bem, com isso encerramos os processos do dia de hoje. Então podemos encerrar essa sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, do dia 17 de dezembro de 2024. Agradeço a presença de todos e pedir para o Jailson encerrar a gravação.